apresentando a ciência do bom viver, uma mensagem de saúde, esperança e salvação, que anunciam a volta do Senhor. Um homem caiu num buraco. Ele caiu em um buraco e não conseguia sair. Um viajante passou perto. Ele disse ao homem que meditasse a fim de purificar sua mente. Assim, quando ele atingisse o nirvana, todo o seu sofrimento iria cessar. O homem fez o que o viajante lhe disse, mas permaneceu no buraco. Outro homem apareceu e lhe explicou que o buraco não existia e que o homem também não era real. Tudo era uma ilusão, mas o homem que não existia ainda estava preso no buraco que não era real. Outro viajante chegou e lhe instruiu o homem a fazer boas obras para elevar seu carro, e ainda que ele morresse no buraco, ela poderia reencarnar em algo melhor em sua próxima vida. Outro homem olhou do alto do buraco. Ele ensinou aquele que estava no buraco a orar 5 vezes por dia, voltado para o leste, e a seguir 5 importantes mandamentos. Se ele fosse fiel um dia, o divino liberaria. O homem orou melhor que podia, mas estava perdendo suas forças, e no buraco permaneceu. Outro homem apareceu. Havia algo diferente nele. Ele chamou o homem do buraco e lhe perguntou se ele queria ser liberto. Aquele homem então desceu à terra, dentro do abismo. Ele pegou o homem e o levou até a luz. E o homem, que não conseguiria salvar-se sozinho, foi salvo. Prezados ouvintes, só a salvação em um só, Jesus Cristo. Fora dele não há. Ainda não retornar.
colete que se usa deve ser perfeitamente esterilizado. Com esta precaução, há menos perigo de contrair doenças por seu uso. A manteiga é menos nociva quanto comida no pão do que empregada na cozinha, mas em regra melhor é dispensá-la inteiramente. O queijo é ainda mais objetável, totalmente impróprio como alimento. A alimentação deficiente, mal cozida, estraga o sangue. Por enfraquecer os órgãos que a preparam, isso desarranja o organismo, trazendo doenças, com seu cortejo de nervos irritados e mau gênio. As vítimas da deficiência culinária contam-se aos milhares e dezenas de milhares. Sobre muitos túmulos se poderia gravar: morto devido à má cozinha, morto por maus tratos infligidos ao estômago. É um sagrado dever para com os que cozinham saber preparar alimento saudável. Muitas almas se perdem em razão de um errôneo modo de preparar os alimentos. Exige reflexão e cuidado o fazer um bom pão. Há, porém, mais religião num pão bem feito do que muitos pensam. A verdade, há poucas boas cozinheiras. As jovens entendem ser coisa servil cozinhar e fazer outros serviços domésticos. E por isso muitas jovens que se casam e têm cuidado de família pouca ideia possuem dos deveres que pesam sobre a esposa e mãe. Cozinhar não é ciência desprezível, porém uma das mais essenciais na vida prática. É uma arte que todas as mulheres deviam aprender, devendo ser ensinada de um modo que beneficiasse as classes mais pobres. Fazer comida apetecível e ao mesmo tempo simples e nutritiva requer habilidade. Pode, no entanto, ser feito. As cozinheiras devem saber preparar alimento de maneira simples e saudável e de modo que seja mais apetecível e mais sã, justo por causa de sua simplicidade. Toda mulher que se encontra à frente de uma família e ainda não entende a arte da cozinha saudável deve decidir aprender aquilo que é essencial ao bem-estar de sua casa. Em muitos lares, escolas artes culinárias saudável oferecem ensejo de uma pessoa se instruir nesse sentido. Aquela que não tem o auxílio de tais facilidades devia tomar instruções como uma boa cozinheira, perseverando em seus esforços por se aperfeiçoar até se tornar senhora de arte culinária. É de vital importância a regularidade do comer. Deve haver tempo determinado para cada refeição. Nesta ocasião, coma cada um o que o organismo requer e depois não tome mais nada até a próxima refeição. Muitas pessoas comem quando o organismo não sente necessidade de alimento, em intervalos irregulares e entre as refeições, porque não tem suficiente força de vontade para resistir à inclinação. Quando em viagem, alguns estão continuamente beliscando. Se lhes chega ao alcance qualquer coisa de comer, isso é muito nocivo. Se os viajantes comessem regularmente um alimento simples e nutritivo, não experimentariam tão grande fadiga nem sofreriam tanto enjoo. Outra causa prejudicial é o simples fato de tomar alimento exatamente antes de dormir. Pode-se haver tomado as refeições regulares, mas, por sentir-se uma sensação de fraqueza, ingerem-se mais alimentos. Mediante a condescendência, essa prática errônea se torna um hábito e tantas vezes tão firmemente fixado que se julga impossível dormir sem comer. Em resultado de tomar ceias tardias, o processo digestivo é continuado através do período de repouso, mas, embora o estômago trabalhe constantemente, sua função não é bem feita. O sono é mais vezes perturbado por sonhos desagradáveis, quer dizer pesadelos, e pela manhã a pessoa acorda sem se haver descansado, e com pouco apetite para a refeição matinal. Quando nos deitamos para repousar, o estômago já devia ter concluído a sua obra a fim de que, como os demais órgãos do corpo, fluir repouso. Para as pessoas de hábito sedentário, as ceias tardes da noite são particularmente nocivas. Para essas,
As desordens criadas são geralmente o começo de doenças que findam na morte. Em muitos casos, a fraqueza que leva a desejar alimento é sentida porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados durante o dia. Depois de digerir uma refeição, os órgãos que se empenharam nesse trabalho precisam de repouso. Pelo menos 5 ou 6 horas devem entremear as refeições. E a maior parte das pessoas que experimentarem esse plano verificará 2 refeições por dia são preferíveis a 3. A comida não deve ser ingerida muito quente nem muito fria. Se está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-las antes de ter começado o processo digestivo. Bebidas frias, pelo mesmo motivo, são prejudiciais. Por outro lado, o uso copioso de bebidas quentes é debilitante. Na verdade, quanto mais líquido for ingerido no meio das refeições, tanto mais difícil se tornará a digestão do alimento, pois o líquido precisa ser absorvido primeiro para que principie a digestão. Não useis sal em quantidade, evitai os picles e comidas condimentadas, servir-vos de abundância de frutas. E a irritação que requer tanta bebida nas refeições desaparecerá em grande parte. A comida deve ser ingerida devagar, completamente mastigada, se possível 66 vezes. Isso é necessário para a saliva ser devidamente misturada com o alimento e os sucos digestivos chamados à ação. Outro mal sério é comer em ocasiões impróprias, como depois de violento ou excessivo exercício. Quando uma pessoa se encontra exausta ou aquecida, logo depois da comida há forte demanda das energias nervosas. E quando a mente e o corpo é muito sobrecarregado, justo antes ou logo depois de comer, prejudica-se a digestão. Quando uma pessoa está agitada, ansiosa ou apressada, é melhor não comer enquanto não descansar ou obtiver alívio. O estômago está intimamente relacionado com o cérebro, e quando ele está doente, as forças nervosas é chamada do cérebro em auxílio dos enfraquecidos órgãos digestivos. Sendo estas exigências demasiado frequentes, o cérebro fica congestionado. Se este é constantemente sobrecarregado e a falta de exercício físico, mesmo a comida simples deve ser tomada parcimoniosamente. Na hora da refeição, expulsai o cuidado e os pensamentos ansiosos. Não estejais apressados, mas comei devagar e satisfeitos. O coração cheio de gratidão para com Deus por todas as suas bênçãos. Muitas pessoas que rejeitam a carne e outros pesados e nocivos artigos pensam que porque sua comida é simples e sã, podem condescender com o apetite sem restrições, comendo excessivamente e por vezes até a gulodice. Isso é um erro. Os órgãos digestivos não devem ser sobrecarregados com uma quantidade ou qualidade de alimento que torne pesado o organismo o digerir. O costume determina que a comida seja trazida para a mesa por pratos. Não sabendo o que vem depois, uma pessoa pode comer bastante de um prato que talvez não lhe seja o mais conveniente. Quando a última parte é apresentada, ela se arrisca muitas vezes a ultrapassar um pouco os limites e aceita a tentadora sobremesa, o que, no entanto, não se demonstrará nada bom. Se toda a comida de uma refeição é posta na mesa ao princípio, a pessoa fica habilitada a fazer a melhor escolha. Por vezes, o resultado do excesso de alimento é imediatamente sentido. Em outros casos, não há uma sensação de mal-estar, mas os órgãos digestivos perdem a força vital. E é solapada a base da resistência física. Deve-se evitar cozinhar no sábado. Não é, por isso, necessário comer frio. No tempo frio, a comida preparada no dia anterior, dia de sexta, deve ser aquecida no dia de sábado. E as refeições, embora simples, sejam saborosas e atrativas, especialmente nas famílias em que há crianças. É bom aos sábados
qualquer coisa que seja considerada como um prato especial, coisa que a família não tenha todos os dias. Hoje tem havido condescendência com hábitos errôneos, não deve haver demora em reformá-los. Quando a dispepécia tem sido o resultado do maltrato infligido ao estômago, fazem-se cuidadosos esforços para conservar o resto da resistência das forças vitais, afastando toda a sobrecarga. Talvez o estômago nunca recupere inteiramente a saúde depois de longo tempo de maltrato, mas uma correta orientação no regime dietético poupará a posterior debilidade, e muitos se recuperarão mais ou menos. Não é fácil prescrever regras que se adaptem a todos os casos, mas, atendendo aos sãos princípios no comer, deve-se operar grandes reformas, e a cozinheira não precisa labutar continuamente para atentar o apetite. A sobriedade na alimentação é recomendada com vigor mental e moral. O excessivo comer é especialmente prejudicial aos que são de temperamento indolente. Estes devem comer frugalmente e fazer exercício, bastante exercício físico. Existem homens e mulheres de excelentes aptidões naturais que não realizam metade do que poderiam efetuar se exercessem domínio sobre si mesmos quanto a negar-se ao apetite. Muitos escritores e oradores falham nesse ponto. Depois de comer à vontade, entregam-se a ocupações sedentárias, lendo, estudando ou escrevendo, não se dando nenhum tempo para exercício físico. Consequência disso é dificultado o livre fluxo dos pensamentos e das palavras. Não podem escrever nem falar com a intensidade e o vigor necessários para atingir o coração. Seus esforços são fracos e infrutíferos. Aqueles sobre quem dependem importantes responsabilidades, sobretudo os que são guardas dos interesses espirituais, devem ser homens de viva sensibilidade e rápida percepção, mais que os outros. Devem eles ser temperantes no comer. Alimentos muito condimentados e sofisticados não deviam ter lugar em sua mesa. Todos os dias, homens que ocupam posição de responsabilidades têm de tomar decisões das quais dependem resultados de grande importância. É-lhes preciso, com frequência, pensar rapidamente, e isso só se pode ser feito com êxito pelos que observam a estrita temperança. A mente se revigora sob o correto tratamento das faculdades físicas e mentais. Se a atenção não é demasiada, sobrevém renovado vigor a cada esforço. Mas, com frequência, a obra dos que têm importantes planos a considerar e sérias decisões a tomar é afetada pelo mal em consequência de um regime impróprio. O estômago perturbado produz um estado mental incerto e perturbado. Causa muitas vezes irritabilidade, aspereza ou injustiça. Muito plano que haveria sido uma bênção para o mundo tem sido posto à margem. Muitas medidas injustas, opressivas, mesmo cruéis, têm sido executadas em resultado de estados enfermos resultantes de hábitos errôneos no comer. Eis uma sugestão, pesados ouvintes, para que todos quantos têm trabalho sedentário, especialmente mental, experimentem-no. Os que tiverem suficiente força moral e domínio próprio, comei em cada refeição apenas 2 ou 3 espécies de alimentos simples, não ingerindo mais do que é necessário para satisfazer a fome. Fazer exercício ativo todos os dias e vede se não experimentais benefício. Homens fortes que se empenham em ativo trabalho físico não são forçados a cuidar tanto no que respeita a qualidade e a quantidade no alimento, como as pessoas de hábitos sedentários, mas mesmo esses desfrutariam melhor saúde se usassem de domínio sobre si mesmos quanto ao comer e o beber. Alguns desejariam que se lhes prescrevesse uma regra exata para o seu regime. Comem demais e depois se lamentam, e sempre ficam a pensar no que comem. Não deve ser assim. Uma pessoa não pode ditar uma estrita regra para outra. Cada um deve exercer discernimento e domínio, agindo por princípio. Nosso corpo é a possessão adquirida de Cristo, e não nos chamamos na liberdade de fazer com ele o que bem nos convém.
Todos quantos compreendem as leis da saúde devem reconhecer sua obrigação de obedecer a essas leis, estabelecidas por Deus em nosso ser. A obediência às leis da saúde deve ser considerada questão de dever pessoal. Temos de sofrer os resultados da lei violada. Cumpre-nos responder individualmente a Deus por nossos hábitos e práticas. Portanto, a questão quanto a nós não é qual é o costume do mundo, mas sim de que maneira eu, como indivíduo, tratarei a habitação que Deus me deu. Meu Jesus, no eterno lar está, preparando-me um lugar onde eu possa ir morar com os salvos e juntos cantarmos aleluia. Sim, Jesus, no eterno lar está, preparando-me um lugar onde eu possa entoar com os salvos hosanas ao Rei. Não poderão entrar nesse país celestial os que não forem fiéis até o dia final. Só entrarão pra morar na mansão os puros de coração. Meu Jesus, no eterno lar está, preparando-me um lugar onde eu possa ir morar com os salvos e juntos cantarmos aleluia. Sim, Jesus, no eterno lar está, preparando-me um lugar onde eu possa entoar com os salvos hosanas ao Rei. Glórias ao Rei. Nos despedimos e finalizamos. Desejamos a cada um de nossos ouvintes que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.